amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos. A paz do Senhor. Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. E eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nesse trimestre, aqui na Viver Mais, nós estamos falando sobre os desafios da adolescência. Esse é o nosso tema do trimestre e hoje estaremos falando sobre a lição de número 10, a escolha da profissão. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é profissões. Nosso objetivo com essa dinâmica é incentivar a criatividade dos adolescentes e também incentivá-los na escolha das profissões. Bom, nós estamos baseando essa dinâmica em Provérbios 16:3, que diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O material necessário para essa dinâmica serão papéis que você, professor, vai fazer previamente para sorteio, tá? Você irá fazer o seguinte, você vai fazer esses papéis com profissões aqui, né? Com nomes de profissões. E aí você irá fazer uma brincadeira com seus alunos. Aqui eu dei alguns exemplos de profissão, tá? Professor, designer, cantor, bombeiro, motorista, policial militar, tem youtuber também. Coloque profissões que os seus adolescentes provavelmente seguiriam. E aí você vai chegar na frente da sua turma e vai explicar para eles que vai ter um sorteio, né? Você, claro, não vai deixar eles verem antes quais são os nomes aqui. E aí você vai dizer para eles que eles vão receber, cada um vai pegar um papel e aquilo que tiver no papel eles vão ter que dar características para que a turma possa descobrir. Então, por exemplo, aqui, eu dobrei esse papel aqui, ó, eu peguei esse papel, é youtuber. Então, o adolescente teria que chegar na frente da turma e falar algumas características dessa profissão. Por exemplo, eu filmo partes do meu dia, alguma coisa nesse sentido. E aí a turma iria descobrir. Então, seria uma brincadeira, né? Você faz essa brincadeira. Quando acabar ali, você vai incentivar os alunos a se questionarem, né? Será que eu daria para essa profissão? Qual seria a profissão que eu tenho coisas em comum, que eu tenho características em comum? E aí você vai fazer isso e ao final dessa brincadeira, né, você pode reunir os seus alunos e fazer uma oração e pedir para que eles coloquem diante de Deus, né, aquilo que eles sentem sobre a sua profissão, aquilo que eles querem seguir, as suas carreiras, e sempre pedindo a Deus uma orientação. Então faça na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando da lição de número 10, a escolha da profissão. Bom, nós sabemos que a igreja, como instituição, tem sido uma grande agente social, né, no meio da nossa sociedade, no meio deste mundo todo, porque ajuda milhares de pessoas com seus departamentos de ação social, com as suas campanhas de alimentação, suas campanhas de doação de roupas, de doação de agasalhos. Todos nós sabemos deste grande papel da igreja, mas além disso, além do seu lado social, né, além dessa ajuda que a igreja dá, a igreja também ela é uma das instituições que precisa informar também o seu público, né? É muito importante que a igreja se posicione com informações e instruções para aqueles que não têm, para aqueles que talvez dentro da sua casa, no seu ambiente social, não tenha informações. E por isso, essa é uma lição que é muito importante para os nossos adolescentes, né? Que muitas vezes os adolescentes dentro de outros ambientes não têm informação nenhuma, não têm incentivo algum para que eles possam também trilhar o seu caminho profissional, trilhar o seu caminho financeiro. Então é muito importante que a igreja se posicione dessa forma, né? Nós estamos aqui para instruí-los à luz da palavra de Deus e também dar grandes informações e incentivá-los na sua vida cidadã, né, na sua vida profissional, na sua vida educacional também. Então, essa lição é importante e nós vemos que a escolha da profissão talvez seja um dos momentos mais difíceis da adolescência, né? Que é um momento onde o adolescente ainda está passando por grandes mudanças e agora precisa tentar se enxergar no futuro, né? Tentar traçar um plano, traçar um objetivo. Mas apesar de ser bastante difícil, esse é um momento crucial, é de extrema importância na vida do adolescente. Porque aqueles que têm objetivos claros, aqueles que conseguem traçar um objetivo para a sua vida, pelo menos inicial,
Sabemos que depois podem ter outras coisas para se fazer, mas pelo menos nesse momento é importante ter objetivos claros, porque assim eles conseguirão alcançar metas, assim eles conseguirão dar passos em relação, em direção a esse objetivo. Então, para ser um profissional de sucesso, é muito importante ter um planejamento, é muito importante se deixar planejar isso, se deixar pensar e se enxergar daqui para frente. E por isso é difícil, porque isso causa muita ansiedade, isso causa muitas angústias nesse momento da vida, na fase da adolescência. Porém, como tudo na vida do cristão, nós precisamos dizer para os nossos adolescentes isso, deixar muito claro. É importante que essa direção, é importante que a busca por essa direção no ambiente profissional não seja uma busca qualquer, mas seja também debruçada sobre a vontade de Deus. Nós, como servos de Deus, como participantes de um reino, de um governo, de um senhorio, temos também que levar em consideração a vontade de Deus para nossas vidas. Quantos de nós, quanto você, professor, deve ter passado por isso em algum momento, quando Deus disse não para certas portas. E isso também vai acontecer com os nossos adolescentes. Eles precisam compreender a importância de obedecer à vontade de Deus também na sua área profissional. Assim como nós vimos aqui na sugestão de quebra-gelo, no tema base, em Provérbios 16, 3, que diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, nós precisamos entregar ao Senhor os nossos planos, mas também saber obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, os adolescentes precisam compreender a importância de buscar a vontade de Deus para o seu futuro, porque os planos de Deus eles continuam sendo maiores e melhores do que os nossos. Os planos de Deus sempre serão melhores para nós do que aqueles que nós mesmos podemos fazer. Então essa escolha não deve ser feita de qualquer maneira, mas sempre levando em consideração a vontade do Senhor. Outra coisa também que eu quero deixar bem claro aqui é que a escolha da profissão deve levar em consideração as habilidades pessoais de cada um. Nós vemos isso na vida de Jeremias. Jeremias era filho de sacerdote. Mas Deus vira para ele e diz: olha, Jeremias, ainda antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci e as nações eu te dei por profeta. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jeremias que já havia dado a estrutura para ele, ainda antes dele nascer, ainda antes dele ser formado no ventre da sua mãe. Ou seja, nós temos habilidades naturais que Deus colocou em nós para que pudéssemos também desempenhar a nossa função, aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Então, Jeremias teve essa mudança, digamos assim, de profissão, porque Deus estabeleceu uma direção para ele e Deus deu uma estrutura para ele. E assim como foi com Jeremias, também é com a gente. O Senhor coloca habilidades especiais na vida de cada um, dons específicos para cada um de nós. Então, infelizmente, nós vemos que muitos, quando não conseguem estabelecer esse objetivo, esse caminho que vão seguir na profissão, acabam se frustrando e pensam que não servem para nada. Mas Deus não fez ninguém à toa, Deus não fez com que ninguém nascesse à toa, mas todos nós temos habilidades, temos qualidades e podemos nos qualificar como grandes profissionais. Atualmente, muitas pessoas não conseguem enxergar para que vieram a essa terra e não conseguem enxergar também um futuro profissional. Para viver mais, os adolescentes precisam compreender que certamente o Senhor colocou neles algumas qualidades especiais para certo tipo de atividade. E eles precisam saber reconhecer isso, reconhecer as suas características pessoais e reconhecer o caminho que eles podem seguir com essas qualificações. E eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Piltin Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar na sua aula. Nosso tema de hoje é Um Deus que Muda Destinos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo deste trimestre, da revista Viver Mais, os desafios da adolescência, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando aqui na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.